essa, que você tenha a sua visão de mundo e não se preocupe com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória, porque sempre vão colocar um rótulo, eles adoram, né? O povo adora colocar um rótulo, adora julgar, a gente sabe disso, sabendo disso a gente aprende a lidar, né? Com a maturidade e aprende a valorizar o que realmente importa, a nossa visão de mundo, o nosso jeito de ser, a nossa felicidade, é isso que vale. E hoje a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de uma terapia alternativa, mas que vem ajudando muitas pessoas. Eu conheço um pouquinho, mas hoje eu vou me aprofundar muito mais na reflexologia com a Camila Sena. Bem-vinda, Camila. Obrigada, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho sobre saúde alternativa, sobre reflexologia, né? Como que a gente pode cuidar tanto do nosso físico quanto do nosso emocional pelos pés. Pelos pés, gente. Olha que interessante. Os pés são o quê? Um mapa do nosso interior? Exatamente. Os pés, ele não só traz pontos físicos, como emocionais. Então, trazem a forma como nossa personalidade traz a forma como nós estamos emocionalmente, as nossas emoções, como que a gente está lidando com isso e como isso também afeta a nossa saúde física e como, às vezes, um cansaço, um estresse, uma sensação física também interfere o emocional. Então, tudo interligado, né? Tudo interligado e o pé acaba dando os caminhos a seguir, né? Olha que interessante, é um mapa mesmo, um mapa que te dá o caminho. E não é à toa que a gente anda com os pés, né? É a base, né? É a base. É a nossa base ali. E eu estava tirando uma dúvida com você, Camila, antes da gente entrar aqui no ar. Eu achei que fosse a mesma coisa da medicina chinesa. E não é. A reflexologia não tem a ver diretamente com a medicina chinesa. Não, a reflexologia ela tem a origem no Egito. E ela traz como se fosse um mapa do corpo humano, como um reflexo nos pés. Então, através das terminações nervosas dos pés, através desses estímulos, a gente vai dando informação para o sistema nervoso e o sistema nervoso vem corrigindo. Então, por exemplo, se a pessoa tem dor no estômago e você aperta o ponto do estômago, ela vai começar a melhorar aqueles sintomas que ela tem ali, através desse estímulo no pé. E você estava me falando que você aperta assim, chega a doer, né? Dói, é um estímulo muitas vezes doloroso, porque a dor é um sinal de que alguma coisa está em disfunção naquele corpo, naquele metabolismo. E a sua história foi muito interessante. Seu irmão, como você achou a reflexologia? Como você descobriu? Seu irmão sofria de depressão, né? Foi isso mesmo. E através da reflexologia ele conseguiu se curar, vencer a depressão? Exatamente. Minha mãe tinha ouvido... Já vinha acompanhando o caso de depressão do meu irmão há algum tempo, né? Alguns anos. E os tratamentos comuns, né? Mais conhecidos, não tinham tantos efeitos assim. E aí ela ouviu falar de uma massagem no pé. E ela falou, vou atrás disso aí. Já tentamos de tudo, né? E foi aí que a gente conheceu a reflexologia. Ele se tratou, começou o tratamento de reflexologia. E em 2 meses ele tinha melhorado aqueles sintomas de depressão. Tinha voltado a estudar, foi trabalhar. Então, todo esse resultado mostrou pra gente que era uma terapia que valia a pena estudar e conhecer. E vocês descobriram a vocação, né? Também. Isso é muito legal. Exatamente. E hoje você trabalha com a sua mãe. Trabalho com a minha mãe. A gente tá junto aí há quase 17 anos nesse estudo, né? Porque a reflexologia, cada ano que eu brinco que ela nos surpreende também com seus resultados e a gente tá junto aí. Nossa, e qual o caso mais complexo que você pegou, assim, que você falou, nossa... Esse até eu me surpreendi. Olha, os casos mais delicados, eu falo que são os casos emocionais, né? Então, casos de depressão suicida, casos de bulimia, anorexia, ou mesmo casos de cirurgia, que a pessoa às vezes ia passar uma cirurgia na coluna, ia fazer uma cirurgia no estômago, e ela faz o tratamento e aqueles sintomas melhoram e ela não precisa mais. Nossa, isso deve ser muito gratificante, né? Sim. E com a pandemia, você sentiu um aumento maior de procura por casos de estresse, depressão, síndrome do pânico? Muito. Pós-pandemia, houve muita procura pelos casos que as ansiedades da pandemia trouxe, né? Então, muitas pessoas em consultório, homens e mulheres, até crianças já atendi porque o retorno às aulas trouxe um medo, trouxe umas fobias, né? Ansiedade, crises de ansiedade. Então, essa procura aumentou bastante pós-pandemia. Nossa, assim. aliás, você tocou num ponto que a gente tem que conversar, porque você desenvolveu uma reflexologia voltada para as crianças, né? Sim. No decorrer desses quase 17 anos, eu atendi muitas crianças e orientei muitas mães a aplicarem nos seus filhos. E qual foi a minha
a minha percepção é que na criança o resultado é ainda mais rápido. Então, como o metabolismo da criança é jovem, não tem químicos, né, super novinho, o resultado do estímulo é ainda mais rápido no sistema nervoso, porque o que atua no estímulo da reflexologia, quem controla esse estímulo que o terapeuta faz no pé, é o nosso sistema nervoso. Então, a gente aperta na criança e isso equilibra. Então, por exemplo, um bebezinho ali está sofrendo de refluxo, de cólicas, a cólica mesmo, a cólica intestinal que o bebezinho está tendo ali no próprio desenvolvimento da criança, com o uso da reflexologia, em minutos aquela cólica é resolvida. Nossa, e o que é interessante também é que você está tratando para o futuro, né? Sim. Você começa desde cedo um trabalho preventivo também, né? Isso é muito interessante para os pais que estão ouvindo aí a gente. Sim. É uma terapia super interessante e proveitosa, né? Para a criança e para os pais. E para os pais se beneficiam ainda mais, né? E os pais também aplicam. Hoje eu ensino as mães, os pais, a aplicarem nas crianças. O que você também desenvolve uma relação especial com a criança, né? Exatamente. Um tratamento, né? Específico e especial. Isso é muito bacana. Você que está ouvindo a gente, quer participar aqui do nosso bate-papo, quer fazer a sua pergunta, quer tirar a sua dúvida, liga para a gente através dos telefones 31710221 ou 32624490. Tem o WhatsApp também, 947019435. Liga para cá e participa com a gente. E a reflexologia mudou a sua vida, né? Sim, mudou a minha vida. Quer dizer, hoje praticamente tudo que eu sinto, eu trato com reflexologia. Eu tanto me atuo, né, em trabalhar, quanto me cuido com reflexologia. Então mudou, né? Mudou porque virou um dom, virou uma carreira ali. Uma carreira, uma vocação, uma paixão. Uma paixão, né? Agora você estava me falando que se auto-aplicar não é o ideal, né? Não é o ideal, porque quando eu vou falar de tratamento, se eu quero fazer uma massagem no meu próprio pé para eu relaxar, funciona. Mas se eu for tratar uma dor, uma enxaqueca, né? A gente estava comentando agora. Quando eu vou lá nos pontos da enxaqueca que estão no pé, eles vão ser dolorosos. E se eu me aplico, eu paro, né? Porque eu sinto a dor e eu paro. Então, o ideal é que outra pessoa aplique, né? Que o profissional aplique em você. Porque você aplicando em você, sentiu a dor, você vai dar aquela travada, né? Exato, exatamente. Mas em coisas de relaxamento, tudo ok, né? Funciona. Temos uma ligação. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá muito baixinho, só um minuto. Alô? Oi. Agora sim, pode falar. Como é que você chama? Edna. Oi, Edna, bem-vinda. Obrigada. A parte interna do pé tem um osso ali, né, entre o calcanhar e o resto do pé. Então, no meio fica aquele osso. Quando a gente sente dor neste osso, é só problema de coluna, porque eu tenho isso. Só que quando eu era criança eu tinha, mas eu não tinha problema de coluna. Quando você era criança já doía? Já doía. Tá. Então tem duas questões aí, tá? Essa parte do pé, ela representa a tua coluna lombar. Quando você era criança, talvez você não tivesse dor, mas se você fizer um exame, talvez, de coluna, tem algum desvio ali, tá bom? E uma outra questão que eu também analisaria, por exemplo, numa avaliação contigo, era a tua pisada. Às vezes o teu pé também tem uma pisada que a gente chama de plana, né? Às vezes ele tem uma pisada mais plana ou uma pisada mais prono. Às vezes esse movimento do pé também faz com que tenha esse ossinho dolorido. Então essas duas questões aí eu avaliaria. Ai, ok, obrigada. Imagina, oi, Edna, obrigada, viu? Obrigada. Bom final de semana. Para vocês também, tchau. Tchau, tchau. Olha que interessante, né? Você, através da reflexologia, Sim. você estava me falando também que você faz essa análise de o que a pessoa traz e como a pessoa está. Isso, hoje eu chamo isso de linguagem dos pés. Como que faz? A pessoa, quando chega no meu consultório, a primeira coisa que eu faço com ela é uma avaliação, né? Física e emocional. Como que a reflexologia faz isso? A pessoa fica em pé na minha frente e olhando para os pés dela, só olhando, eu já consigo saber a personalidade dela e como ela está física e emocionalmente. E aquelas queixas que normalmente a pessoa já chega no meu consultório com as queixas,
qual é o fundo físico e emocional daquelas queixas que ela está sentindo e qual é o melhor tratamento para ela. Só de olhar o pé eu já consigo perceber tudo isso. E sempre está relacionado, né? É muito Sempre. difícil estar desassociado o emocional do físico. É uma Cada coisa vez só. mais a gente tem essa certeza, né? É uma coisa só. Uma coisa conversa com a outra. Não tem como uma coisa tá bem e a outra tá ruim. Né? Tem que ter esse equilíbrio. Exato. E essas terapias alternativas nos ajudam demais a achar, encontrar esse equilíbrio, né? Claro que sem deixar um tratamento convencional. Sim, é o que eu falo sempre. Você está fazendo um tratamento, já continue, né? A reflexologia entra como um complemento. Ela vai somar, né? Nunca excluir nada, é sempre adicionar. E eu falo muito hoje sobre a integração de tratamentos. Então, você pode ter um tratamento alternativo, faz o seu tratamento com o seu médico. Tudo se soma, né? Tudo é integrado, né? Totalmente integrado. A própria medicina convencional também está se abrindo a isso, né? Ela hoje em dia é bem mais aberta do que antigamente, que tinha uma visão mais radical, mais fechada. Hoje em dia ela trabalha em conjunto. E isso é muito interessante. O povo só tem a ganhar, né? Todo mundo só tem a ganhar. Os médicos, os pacientes. Inclusive, você estava me contando que pacientes que estavam fazendo quimioterapia também aliam com a reflexologia. Isso ajuda demais nos sintomas, né? Nos efeitos colaterais do tratamento mesmo, né? Da químio, que é agressiva demais. Sim, né? No apetite, no sono, tudo isso a reflexologia entra como um complemento ali, junto com a quimioterapia, a radioterapia, né? A reflexologia entra junto. Porque como é um estímulo no pé natural, isso não tem, assim, uma contraindicação. Então, a pessoa pode fazer ali e ter os benefícios. É verdade. Inclusive também problemas psiquiátricos, de bipolaridade, de pânico, como a gente já falou, estresse, ajuda demais, né? Eu acho que só a pessoa também parar, focar nela e falar, eu vou fazer o possível, né? Vou me dedicar, isso já é um passo, literalmente um passo na reflexologia. É uma hora, eu falo que a reflexologia é uma hora que você tira para você, para se olhar, para se cuidar, né? Então, você perguntou da pós-pandemia, né? Uma coisa que apareceu muito foram as crises de ansiedade. Então, como que a reflexologia atuou? Só dessa pausa a pessoa já tem aquele uma melhora, né? Uma respirada diferente. Vou olhar para mim, vou me cuidar, né? Isso faz toda a diferença, né? Inclusive, você estava me falando que os homens, eles compareceram muito mais pós-pandemia, né? No seu consultório. Sim, foi uma procura, porque as mulheres sempre são muito adeptas de recursos naturais e os homens agora, pós-pandemia, também. Por quê? Porque às vezes busca uma melhora, né? De uma forma natural. Alternativa. Porque eu acho que eles eram mais desconfiados, né? Não acreditavam muito nessas terapias e agora eles estão mudando o conceito. Acho que talvez por uma necessidade também. Sim, eu acredito que o bicho pegou para eles. Então vamos embora acreditar, né? Porque eu brinco que lá no consultório nunca chega caso fácil. Sempre a pessoa já passou em vários tratamentos e aí ela fala, eu vim aqui tentar mais isso, né? Então sempre chega assim. Então quando chega lá, a pessoa já passou por uma história ali tentando tratar uma crise de ansiedade, alguma outra queixa, alguma outra dor. E aí ela vem procurar reflexologia. Exatamente. E outra coisa também, a pessoa só vai na hora da dor, né? Isso não é o ideal. O ideal é que você cuide sempre de você para que não chegue a ter a dor, né? Exato. Esse é o ideal que eu falo. Depois que eu trato a pessoa, eu falo isso. Eu falo, agora que você tá bem, que as suas queixas melhoraram, então você continua se cuidando. Por quê? Porque um organismo com a imunidade baixa, equilibrado física e emocionalmente, a possibilidade de a gente desenvolver qualquer doença é bem menor. Nossa. Né? O corpo combate qualquer desequilíbrio ali com mais facilidade. E cada corpo também é um universo, né? O que funciona para um, às vezes não funciona para outro. Né? Na própria reflexologia, tem tudo bem, os pontos são os mesmos, mas cada pessoa é completamente única. Eu falo isso, cada paciente é completamente individual. Porque, às vezes, o sintoma é parecido, mas a história da pessoa é completamente diferente. Exato. A história que a pessoa traz de vida. E os traumas, como ela lida, exatamente. As crenças que ela traz, né? Sim, não tem um tratamento, não é receita de bolo, não tem um tratamento que, é só isso, é só aquilo. É individual mesmo, é um complexo de coisas que a gente atua ali na reflexologia. Nossa. Você que está ouvindo a gente, participa, 31710221, 32624490, 947019435.
liga pra cá e conversa com a gente. Eu tô muito feliz de voltar a fazer ao vivo o programa. Esse último mês eu tava em cartaz com a peça Feliz Dia das Mães. Camila até foi assistir, né? Linda, gente. Assista Ai. quando tiverem oportunidade. Agora a gente saiu de cartaz, eu voltei a fazer ao vivo aqui o programa, mas a gente vai fazer uma apresentação em Campinas na sexta-feira, dia 9. Então, quem for de Campinas, compareça, vai ser uma alegria encontrar com vocês no teatro. Uma peça muito divertida, engraçada e que toca em pontos interessantes, né? A gente fala de uma família que tem uma idosa que tá, né, entrando num processo de Alzheimer. Então, com humor, a gente trata de assuntos bem delicados. Se você for da região de Campinas, apareça. Vai ser uma alegria te receber por lá. Maravilhosa a peça, parabéns. A arte também tem essa função, sabe, Camila? De tocar em tocar. pontos, tocar assim, através do emocional e Sim. acabar ajudando a pessoa que está ali assistindo. Às vezes a pessoa vai para só se divertir e acaba tocada. Eu até comentei isso com você, eu assisti tua peça, eu refleti muito nisso, né? Sobre família, sobre os valores, sobre como cada um tem a sua individualidade, seu jeitinho e como eles lidam ali, né? E ao mesmo tempo, como Reflexão. é tudo a mesma coisa, né? Os Os problemas são... Eu falei exatamente isso. A identificação... Olha, igual a minha família. Olha, a gente tem no elenco Yara Janra, Felipe Hintze, Nicole Corderi, José Trace, quem mais que tá faltando? São 8 atores, Ivan Parente, e direção e texto do Dan Rosseto. A gente vai fazer no Teatro Castro Mendes, em Campinas, dia 9, às 8 da noite. Esperamos vocês, tá bom? E a reflexologia te fez ver o mundo de uma outra maneira? Como foi essa mudança que a reflexologia trouxe para a sua vida em particular? Olha, a reflexologia até hoje, tem 17 anos, até hoje eu falo com paixão disso. Então, o que ela trouxe para minha vida? Um olhar único, um olhar totalmente despadronizado, totalmente fora do comum, né? Onde você vai tratar coisas pelo pé, né? Eu vou contar um caso aqui que aconteceu de um paciente há uns anos atrás. Ele tinha tido um AVC e eu sou fisioterapeuta e ele me procurou, né? Eu fiz o atendimento, fiz a avaliação de físio e falei para ele da reflexologia, né? E ele falou assim, mas pelo pé? Eu falei assim, olha, vamos tentar? Ele falou, vamos. E eu fui fazendo como um complemento, fazia físio e atendia a reflexologia com ele. Então, as melhoras que ele foi tendo foram tão mais rápidas. Ele tinha um soluço que não parava. O médico falou, possivelmente isso vai e vem, sumiu. As sequelas do AVC melhoraram muito. Então, assim... Inclusive a parte motora melhorou? Inclusive a parte motora. Que é o mais difícil da recuperação do AVC, né? Exatamente. Assim, principalmente o braço. Diz que o braço é mais difícil que a própria perna. Uhum. Porque a reflexologia estimula o sistema nervoso central. E aonde é o AVC? No sistema nervoso central, lá no cérebro. Então, quando você faz essa visão da reflexologia, eu vejo tudo pelos pés. E eu vejo assim, puxa, isso com a reflexologia dá para tratar, isso dá para melhorar, né? Tem coisas, lógico, não é uma panaceia, não é uma cura para tudo, mas tem coisas que dá para melhorar muito, tanto em sintomas do que a pessoa sente, quanto a qualidade de vida da pessoa, né? Então, isso me faz ver a vida de uma forma mais leve, assim. Não, e o fato de ajudar as pessoas também, né? Eu acho gratificante. Muito, Quando você vê o resultado, eu acho que isso não tem preço, não, né? Nossa, que maravilha. Tô cumprindo a minha missão, sim, né? É uma missão mesmo. Missão. Essa é a minha missão. Olha, que coisa bonita, né? Eu fiquei muito curiosa em fazer. Nunca fiz, porque eu te falei da questão, eu nunca fiz, por quê? Porque eu tenho muita cócega no pé, nos pés. Você que tem cócegas nos pés como eu, a gente pode fazer reflexologia? Pode sim. A gente toma um cuidado com quem tem muita cócega. Mas eu nunca não consegui fazer em alguém que falava, só de olhar pro meu pé eu tenho cócega. Não. Essa sou eu. Essa é você. Nossa Senhora. Nunca deixei de fazer. Por quê? Porque aí no caso, quando a pessoa tem muita cócega, a gente vai só no ponto específico, não fica ali fazendo carinho, porque é onde dá a cócega. Porque já tem gente que gosta. Por exemplo, minha mãe e meus avós já adoravam, a minha mãe adora, meus avós adoravam uma massagem no pé pra relaxar. Eu já não posso, porque eu tenho a cócega. A massagem já não dá pra fazer, que é a parte relaxante. Mas quem gosta, você toca os pontos e ainda tem o bônus da massagem. Ainda tem o bônus da massagem, Então é bom demais, porque é onde a pessoa dá aquela relaxada, porque dói, né? Tem aquela dorzinha dos pontos onde estão com disfunção e depois a gente vai relaxando a pessoa. Olha,
Olha, relaxa por dorme no final completo. da sessão. Deve ter gente que dorme, né? Tem gente que dorme. No começo não, porque dorme, mas no final dorme. E quando começa a dormir já é sinal que já tá melhorando, melhor. né? Isso é bom, porque quando tá com a dor ali é porque ainda tá agudo o negócio, né? Isso. Aí Depois vai a dor parando de doer, vai passando, ficando só o relaxamento, já é um sinal que tá curando, É isso aí. que tá indo embora, né? Camila, a gente já tá quase acabando aqui, passa rápido, né? Nossa, voou. Que delícia. Papo gostoso. É. Deixa os seus contatos, né? O contato do seu consultório, Instagram, tudo isso. Tá ok. Então, eu sou da Zona Norte de São Paulo, fico ali na Água Comprida, no Clube Acre. Meu Instagram é @camilacena.fisio, tá? E o meu contato é 11 99328 3762. É o WhatsApp, mas pode ligar também. Instagram? @camilacena.fisio. Olha, gente, vocês que estão escutando a gente, sigam a Camila, já marquem a sua consulta. Eu também vou passar por lá, porque é muito fascinante, né, esse estudo. Você saber que você, na sola dos teus pés, tem um mapa, né, do teu sistema emocional, do teu sistema físico. Que nem eu falei pra você, tem um ano que a gente estuda os pontos físicos, tem um ano que a gente estuda os pontos emocionais e tem 6 meses que a gente faz uma extensão, que é quando a gente aprende a tratar traumas, bloqueios, fobias. Então é um tratamento bem completo. Bem completo. Inclusive, você que está escutando a gente, que tem interesse em saber como, né, como se formar em reflexologia. Também. Camila já está dando aí o caminho das pedras, né? Ela estudou um ano, é um ano de físico, da parte física. Da reflexologia física, um ano emocional e 6 meses para você entender. Traumas, fobias. Então são 3 anos. São quase 3 anos, 2 anos e meio ali, mais ou menos. E as escolas que oferecem esse curso? A escola que eu indico é a IOR, que é onde eu fiz, né? Porque as outras você vai ter um pouco disso, mas é mais raso. Entendi. Olha que interessante. Você vai ter alguns, mas vai faltar muito nessa parte emocional. Porque esse IOR é um instituto que tanto ensina quanto atua e a gente tem um processo lá de estudo. Então, a gente vive estudando pontos novos. Tá sempre, né, em movimento, sempre estudando, nunca fica estagnado, que nem é nosso organismo, né, que tá sempre em movimento. Então, a gente tem que estar atento e cuidando dele o tempo inteiro. Exatamente. Temos tempo ainda? Temos 2 minutos. Então, se você quiser dar uma ligadinha para tirar sua dúvida, 31710221, 32624490, 947019435. Corre, liga para cá, porque ainda tem 2 minutinhos aí de programa. Tire suas dúvidas. Quer dizer, então, que com cócega você pode, mesmo com cócega. Eu adorei saber disso. Porque, olha, eu nunca fui, porque eu tinha era quase um trauma. Se você for fazer reflexologia relaxante, você não vai conseguir, porque vai ter cócega. Nossa. Mas o tratamento, a hora que a gente identificar o que o seu corpo precisa de equilíbrio, que a gente for nesses pontos, não é cócega que você vai sentir, Uma coisa que eu quero tratar é a enxaqueca, que tem me atrapalhado, porque, assim, eu tinha enxaqueca, mas de uns tempos pra cá comecei a ter uma enxaqueca relativa e relacionada ao período menstrual. Olha, uma que tem a ver com hormonal, e você estava me falando que isso também pode ser tratado, né? Sim, pode sim. Nossa. Pelos pés a gente traz tanto para o seu corpo o equilíbrio dos hormônios, que é o que deve estar acontecendo aí, né, no período menstrual, e às vezes o estresse também, né, soma ali um pouquinho. É tudo, né, somatizado, a gente vai somatizando tudo, né, não tem jeito. Aliás, meu aniversário é amanhã, gente, estou muito feliz em completar mais um ano de vida. Alegre, como a minha avó sempre dizia, a gente tem que comemorar o aniversário, nem que seja assim, sozinha, mas comemorando, né? Feliz, porque ela falava que é uma promissória que a gente está pagando. Mais um ano que a gente venceu e cresceu, né? E queria homenagear a minha avó, que eu tô morrendo de saudade dela. Ela, infelizmente, nos deixou em 2020, em decorrência da Covid, mas ela deixou, assim, uma semente muito linda, um legado. E tá com a gente o tempo inteiro. Então, chega o aniversário, eu sempre lembro também dessa dica que ela dava. Comemore, nem que seja um bolinho, uma coisa simples, ou sozinha, faça a sua oração, agradeça, porque tá pagando mais uma promissória, um ano a menos aqui na Terra, né? Tá certo, gente. Muito obrigada pela audiência. Eu adoro passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Para mim é um prazer
imenso. Eu quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do Despadronizada, que vai fazer 5 anos em novembro. Passou muito rápido. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @VanessaGoulart, com 2 T's no final. Tem o Instagram também do programa Despadronizada com Z, o canal do YouTube também, Despadronizada com Z. Mandem suas sugestões, suas dicas, vai ser um prazer ouvir vocês. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau.